Senhor Jesus, divino amigo, divino benfeitor, é com grande alegria, Senhor, que nos encontramos com nossos amigos. É com alegria em nossos corações que recebemos a visita querida e carinhosa dos nossos benfeitores espirituais. Eles que se aproximam de cada um de nós nestes momentos de oração, de estudo, trazendo-nos do mais alto a luz, a paz, o carinho, nos envolvendo, para que possamos aproveitar destes momentos em que a luz se faz presente, para estudarmos esta doutrina de luz. Estes ensinamentos que nos foram deixados neste mundo pelas mãos de espíritos superiores, para que possamos compreender melhor a vida que nos cerca, para que compreendamos a importância do esforço, do trabalho, do cumprimento do dever, aproveitando nossos dias neste mundo para aprender, para crescer. Agradecemos, Senhor, porque são bênçãos infinitas que recebemos das tuas mãos de amor e generosidade. Que saibamos, Mestre, aproveitá-las. Aproveitar a família que temos, os amigos, a saúde, possibilidade do estudo e do aprendizado, o estudo da espiritualidade que nos abrem as portas do entendimento. Onde estaríamos, Senhor, se estes conhecimentos não tivessem chegado a nós? Estaríamos vivendo perdidos num mundo de lutas, de dores e sofrimentos. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitá-los, aproveitar estes ensinamentos em cada dia de nossas vidas. Abençoe, Senhor, a Luciana, que fará a apresentação desta noite, permitindo-nos aproveitar o que iremos aprender, para que estes conhecimentos transformem verdadeiramente nossa forma de ver a vida e o mundo. Fica conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Não tinha feito aqui, não. Não, liberar o. Isso, não. Então, deixa eu liberar aqui, Lu, para você poder colocar o. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, mas ainda não está liberado. Tá. Agora sim. Bom, então sou eu hoje que continuo o capítulo 1. Eu acho que todo mundo concordaria comigo que é um livro bem complexo, né? E semana passada acho que todo mundo ficou meio assim, meu Deus, quanta informação, e realmente é um livro que para a gente conseguir entender e decodificar tudo que está nele, eu acho que não vai ser só num estudo que a gente vai conseguir, né? Porque hoje, por exemplo, eu vou apresentar 4 páginas, e essas 4 páginas, assim, são assim, eu tive que ler e reler e voltar várias vezes, e eu fiz o meu melhor, né? Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas ideias importantes dessas páginas.
E eu fico feliz que nós vamos compartilhar esse estudo, porque eu quero saber também de vocês o ponto de vista, porque realmente é um assunto bem complexo. Então, eu vou compartilhar. Bom, deixa eu achar aqui minha página. Ok, vocês estão vendo a minha página, apresentação. Ok. Vocês estão vendo a tela cheia? Tá bom. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, né, o capítulo 1, que nós vamos continuar hoje, é da página 15 a 18. Então, para lembrar, então, o que que nós falamos na semana passada? Então, se trata de um grupo de dezenas de espíritos que eles estão no educandário ouvindo a palestra do ministro Flaccus. O assunto da palestra era sobre as colônias purgatoriais, né? E Flaccus, ele explica que os superiores, eles não usam as mesmas armas dos inferiores, né? O César mencionou a guerra assimétrica, porque como se os bons parecem perder, mas na verdade é que eles não utilizam as mesmas armas e as mesmas táticas dos maus, né? Para não se rebaixar ao nível deles. E Flaccus menciona: o amor é o companheiro daquele que serve. Ele falou também sobre educação, a educação que vai da periferia para o centro. O César usou o termo exoendo, e a renovação é o contrário, é do centro para a periferia, endo-exo. E ambos esses impulsos são controlados pelos poderes da mente. Aí também ele fala da força mental, que a força mental é ainda extremamente desconhecida pelos homens, e a mente é uma fonte, né? Ele fala um manancial de energias criadoras. Aí o César também nos lembrou de certos conceitos que são importantes para entender o livro, né? Nós falamos da natureza da mente, que a mente é limitada ao estado evolutivo de cada um. Então, a gente hesita entre a angelitude e animalidade, né? Que nós estamos nessa transição dos instintos primitivos às virtudes elevadas. Também falamos do espelho da vida, que é esse conceito que Emmanuel traz para a gente, que ele diz que a mente reflete a vida tanto internamente, que são as ações, né, as emoções, as ideias, quanto externamente, que são as ações e as palavras. A mente e o universo, né, onde existem as leis de interdependência e repercussão, tudo está ligado, né, tudo está ligado o tempo todo. E também falamos do conceito das zonas purgatoriais, que Flaccus ele define como o lugar onde se agregam as consciências cristalizadas na ignorância, no ócio, na confusão mental. A fixação monoideica, né, que a gente já falou entre os estudos, que a fixação monoideica nada mais é que essa influência constante dessas ideias fixas, né, das criações mentais dessas pessoas. Lembrando, por exemplo, do nosso último estudo, que a gente falava daquele grupo de velhinhos, né, que estavam nessas zonas purgatoriais, que eles eram fixados na ideia do dinheiro, e eles viam lamas, pegavam a lama e viam o ouro, né? Então, isso também faz parte dessas mentes nas colônias purgatoriais. E essas colônias, elas são perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório. Apesar de toda a dor, de todo o caos aparente, né, elas são organizadas para essa necessidade desses seres que estão lá nessa expiação. Então, hoje nós continuamos no capítulo 1.
Deixa eu só tirar vocês da frente aqui para poder ver. Então, Flaccus, ele diz assim: todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Torturam-se, entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam, resplandeçam, refletindo a divina luz. Então, apesar de estarem, né, nessas zonas fixados nessas ideias e assim, perdendo o tempo deles ali, o progresso é inevitável. Então, pode passar muitos anos, podem passar muitos séculos ali, mas o progresso é inevitável. Então, se a gente lembra da lei do progresso, onde Allan Kardec pergunta se tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso. E a resposta é: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Quando essas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, quer que todos participem do bem e que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, mesmo que demore, essa é a lei, né? E também sobre o mesmo assunto, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala que o veículo do espírito, além do sepulcro no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, ou seja, encarnado ou desencarnado, ele é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem ao seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, essas as nossas reencarnações e encarnações, né, que vão nos ajudar nesse progresso, mesmo que seja muito lentamente. E aí, Flaccus, ele continua. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparado com a limitada visão e benéfico esquecimento, começa o vasto império espiritual vizinho dos homens. Então, no mundo espiritual, aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então, se a gente lembra do conceito de espelho da vida que Emmanuel traz para a gente, onde ele diz todos os domínios do universo, desculpa, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, essa permuta é constante, né? Então, independente da vibração e dos nossos pensamentos, do que projetamos, essa permuta é constante e inevitável. Aí ele fala, então, dessas mentes, né, que estão ali nessas zonas purgatoriais,
Tóquio diz assim: frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os ciclos terrestres para a dilatação indefinida do ódio, da revolta, da vaidade, da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhe fosse o paraíso único. Então, são mentes tão estacionados, né, nessas ideias, tão fascinados com essas ideias que eles nutrem, que somente essas paixões e essas coisas que eles conheceram na Terra, né? Somente isso é importante, somente isso que existe, eles não conseguem ver além disso. Confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhe consomem as forças e inutilizam o tempo, não se percebem da situação dolorosa em que se acham. Então, é muito triste, né? Nos outros estudos também nós já falamos desse tempo perdido e de anos e anos que esses irmãos ficam nessa situação e não se dão conta, né? Eles estão em tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor e não se dão conta da situação. Aí, continuando, ele diz: mentes cristalizadas na rebeldia tentam salopar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergaçam as consciências. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação do envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo o se tratando de religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico, de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos. Então, todas essas ideias que foram, durante séculos e séculos, que foram deturpando a mensagem de Deus, né, que distorceram as leis de Deus, as religiões, os dogmas, filosofias, e essas ideias, por conveniência, né, muito provavelmente, elas vão ficando e vão nutrindo, né, esses comportamentos. Aí eu vi uma relação com essa parte do livro Depois da Morte, onde Leon Denis ele diz assim: a ideia de Deus outrora simples e grande nas almas foi desnaturada pelo temor do inferno e perdeu seu poder. Na impossibilidade de se elevarem até o absoluto, certos homens acreditaram ser necessário adaptar à sua forma e medida tudo o que queriam conceber. Então, realmente é conveniência, né? Mudar a mensagem, as leis de Deus, para que se adapte ao que eles querem, né? Ao que precisa. Foi assim que rebaixaram Deus ao nível deles próprios, atribuindo-lhes as suas paixões e fraquezas, amesquinhando a natureza e o universo, e sobre o prisma da ignorância, decompondo em cores diversas os argênteos raios de verdade. Os dogmas perverteram o critério religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Então, hoje, né, hoje mais do que nunca, nós vemos essas ideias infiltradas que fazem parte da nossa sociedade, do nosso dia a dia,
que tudo é relativo, né? Que tudo um aborto não é tão mal assim, ou matar uma pessoa que está sofrendo não é tão ruim assim, porque tudo depende do ponto de vista. Então, e outros exemplos, né, que fazem, que têm consequências assim muito graves, né, na nossa sociedade. Então, falando das consequências das escolhas, o Flaccus diz assim: espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Daí, de novo, né? Interdependência e repercussão. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é a reparação ou um ensinamento renovador. Aí, sobre ainda as consequências, né, nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz ele diz assim: enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto, ela, quando ele diz ela, né, quando ele usa o pronome feminino, ele está falando da individualidade espiritual. Então, ele diz assim: ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica, até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes que imprevidente se desrespeitou. Então, enquanto encarnado, até um certo ponto, né, a gente consegue esconder esses abusos e paixões, extravagâncias, vícios, mas a partir do momento da desencarnação, a gente já não consegue esconder isso mais. Torturado por suas próprias ondas desorientadas, a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam. Então, lembrando, né, do perispírito, que é extremamente plástico, né, que nós falamos também na semana passada. Consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominariam temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Então, falando das consequências, né, dessas vivências e desse tempo de tanto sofrimento e tanto desequilíbrio. Esse já era o último? Acho que esse já era o último, gente. Eu tentei não colocar muita informação. Obrigado, Luciana. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Nós temos realmente o livro é denso, né? E nós temos uma quantidade de informações que precisa ser. Acho que foi até bom, né? A estratégia de dividir, porque em mais o capítulo, né? Em mais partes. E Cada frase tem um peso ali, né? Muitas frases que trazem uma profundidade e muitos conhecimentos, né? Coisas importantes que a gente precisa destacar, né? No texto. exato. E aí vai, então, eu inicio, né, o comentário para abrir depois a todo mundo. Nós temos
ele indica, né, nesse discurso inicial, ele começa explicando, como nós vimos na semana passada, as condições, né, que vão gerar esse, esse universo estranho no qual eles vão mergulhar daqui a pouco, né? Nós vamos ver que é todo um mundo à parte, né? E hoje nessa parte nós vemos que o centro, né? Ou um dos pilares do que ele está explicando é a ideia de governo autocrático, né? Auto quer dizer si mesmo, né? E crático é governo, né? Democracia, demos kratos, né? Governo do povo. Autocrático, governo por si mesmo. Então, são almas que querem construir, né? Elas veem a Terra como paraíso, se revoltam porque eles querem ter, veem a Terra, né, como esse lugar que é o ideal, não querem nada além disso, não aceitam o convite para uma vida renovada espiritualmente, para é como se fossem alunos que dissessem, bom, nós estamos Rebeldes. na quinta série e tá bom, nós queremos ficar na quinta série, né? Então, nós não aceitamos ir para a sexta série e nós queremos o controle da escola, né? Basicamente é esse o estado que se estabelece. Eles vão criar, isso para explicar que eles vão criar, né, logo nas zonas espirituais próximas da Terra, estes lugares que os espíritos vão, que André Luiz vai descrever nos próximos capítulos, que são verdadeiras cidades, né, impérios que existem nas proximidades da Terra, até no interior da Terra, em alguns casos, e que são, na verdade, esses impérios de espíritos rebelados contra Deus. Alguns deles verdadeiros Lúciferes, né? Porque são almas muito inteligentes, muito competentes, mas que não aceitam a disciplina, né? Eles não aceitam a disciplina divina sobre eles, né? O que eles têm direito de fazer, porque Deus nos criou com livre-arbítrio, então eles exercem esse livre-arbítrio para se opor, né, à vontade divina. Então, esse é um dos aspectos que, a meu ver, ressalta, né, do texto, mas há muitos outros, e como a Giovana disse, há frases que mereceriam da nossa parte um estudo, né, uma análise ao menos, para que a gente pudesse aprofundar. Mas está aberto para que a gente possa refletir, né, juntos. Daniel, depois Yuri. Boa noite. Muito boa a sua explicação, Lu. E eu estava ouvindo e eu lembrei daquela frase do Chico, que, como é que era? O umbral começa na ponta do nosso nariz, né? Então, às vezes a gente pensa, eu só vou para o umbral quando eu morrer. É um lugar distante. E primeiro, né, lendo esse trecho, o que acontece na verdade é que tá a toda a nossa ligação é um fio, né? Que basta o nosso pensamento e pender para um lado ou para o outro, a gente está tá sendo puxado, né? Por forças. E, é, e isso acontece a todo instante, né? Primeiro, eu não tinha essa, por mais dos nossos estudos, eu não tinha essa compreensão tão clara. E esse trecho que você explicou para mim mostrou bem isso, né? De como que a gente está convivendo com essas energias a todo instante e o nosso pensamento, que eu achei bonita a frase que o mal é a força contrária, né? É isso. Ai, como é que era? Que o mal é uma força oposta, né? A Deus. Achei bonito isso. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido Isso, contrário aos isso. propósitos do Senhor. É. É muito legal isso. Então, eu achei.
foi isso que me chamou a atenção, né? De que nós estamos a todo instante expostos a essas forças, né, que vão puxando a gente. E, e, uma, e uma vez, uma conversa com o César, ele comentou assim que, como é que foi, César? Se fosse assim, as trevas precisam de uma chance só para, às vezes, para desviar o nosso caminho, né? Então, e pode ser uma casca de banana tão boba no nosso dia a dia que isso pode desencadear com uma força muito forte no que ele explica, né? E a gente, por isso que nós temos que ficar muito atentos. Obrigado. Maravilha, obrigado, Daniel. Yuri, depois Giovana. Essa foi uma das frases que eu peguei aqui, anotei, não? Como o mal é o uso da energia contrário aos propósitos divinos, e desperdiçar do tempo e da energia. Então a gente poderia dizer que muitas vezes estamos aí no mal todo o tempo, porque a gente perde muito tempo com boberias ou no Instagram, ou no Facebook, aí perdendo tempo em lugar de estar estudando, não? No sentido que o mal está em tudo que não está dirigido a Deus, a Jesus, o bem, o serviço, o amor. E cada vez que a gente está com orgulho, com egoísmo, aí a gente está nessa energia, não? E uma das coisas que falou aí a André Luiz é quando ele fala, não, como esses espíritos frustrados buscam dominar a terra, perpetuando o ódio, vaidade a criminalidade. E a gente já estudou, já sabe que eles influenciam a nossa vida muito mais do que pensamos, sabe? Que são eles que dirigem a nossa vida. E assim a gente pode ver no mundo como a energia é muito ruim, né? Estamos num estado de inferioridade, o mal é muito predominante aqui no nosso mundo, e com o que acontece, não? As guerras, a criminalidade, tudo isso, a gente entende que é uma guerra, não? Das trevas, dessa escuridade que está influenciando nosso mundo todo o tempo. E se nós estamos conscientes que estamos neste mundo onde é essa predominância do mal, para nós é isso que Daniel falou, de estar muito atentos, e eu acho que esse ensinamento do mestre de olhar e vigiar todo o tempo, para nós é fundamental, porque esses espíritos, como eu tenho experiência com muito ruim, com espíritos muito inteligentes, como falou César, eles são muito calculadores, eles buscam sempre assim todas as nossas fraquezas, momentos de distração, momentos de crises para atacar, não? Então, atacar no sentido do buscar o mal, né? Eles sofrem e querem que nós soframos com eles. Então, é realmente isso, não? Eles buscam dominar a terra e perpetuando ódio, vaidade e criminalidade. Então, é, 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 é algo muito ruim, mas é parte do processo, não sei se... Obrigada. Obrigado, Yuri. Giovana. Eu acho que esse livro ele começa com um capítulo extremamente importante, né? Nós estamos aqui falando sobre a influência desses espíritos na nossa vida, e nós temos essa consciência, né, de que os espíritos estão influenciando nossas vidas. Mas a maioria das pessoas vivendo na Terra não tem nenhuma consciência disso. E estão passando mal, estão sofrendo, estão doentes, estão em depressão, estão em processos psiquiátricos e sem nenhuma ideia do que acontece, né? Então, e ele começa o livro falando da importância, né, da mente. Tudo começa na mente, né? As mentes desses irmãos nossos são mentes ainda voltadas ao mal, são mentes ainda trabalhando para o mal. E a gente não pode ter a inocência de achar, né, como no livro diz, nós não podemos achar que são poucos. Ele diz aqui são milhões. Ele fala aqui, né, na Terra, almas encarnadas, nós somos almas encarnadas com limitada visão, né?
E nós temos o benefício do esquecimento. Então, nós estamos aqui no mundo, nós não vemos, a maioria de nós não vemos, assim, alguns sentem, né, a influência espiritual, alguns sentem mais que os outros, mas nós não estamos vendo a ação dos espíritos. Eles estão agindo sem que nós tenhamos essa visão, né? E e além da Terra, existe um império espiritual. São milhões de espíritos imperfeitos, milhões. Então, são colônias e colônias de espíritos vivendo muito próximos de nós e influenciando as nossas vidas. Então, isso tem um peso muito grande e essa consciência é muito importante porque nós precisamos criar defesas contra isso. Nós precisamos nos tornar fortes frente a essa influência espiritual que existe. Então, esses estudos que nós fazemos, essa consciência que nós vamos adquirindo, é uma proteção para nós, né? E ele vai dizer que toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências. Então, olha, tudo que a gente faz e que a humanidade está fazendo, ela se desdobra sob a influência dessas forças. Então, são espíritos, né, como a Yuri disse, são espíritos extremamente, muitas vezes extremamente inteligentes, que querem dominar, né, as nossas vidas, as vidas das pessoas no mundo, querem impor as suas formas de pensar, de viver, porque eles são rebeldes, né? Eles se rebelaram contra Deus. Então, são influências que querem tomar conta do mundo e esquecidos de Deus que estão, né? Então, isso é muito sério, né? São colônias de ódio, de miséria moral, de rebeldia, ele fala no texto. É um texto forte, se nós pegarmos para e fizermos, né, essa reflexão, é um texto que nos dá uma ideia forte da situação, porque ele diz, né, são colônias de ódio, de miséria moral, de rebeldia, de perversão dos processos divinos. Eles têm recursos para perturbar, para ferir, para obscurecer, para aniquilar, né? Então, são verdadeiros lugares de sombra e sofrimento. E nós temos, né, a graça de estudar e de ter ideias do que nós não vemos com os olhos do corpo, né? Em contrapartida, quem faz. Porque de onde vem a ideia do inferno, né, da igreja? Ele mesmo no texto ele diz também, são pessoas que, através do sonho e do desdobramento, visitam esses lugares e trazem essa ideia do inferno, né, do sofrimento eterno. Então, e nós sabemos que nada é eterno, né? Esse sofrimento não é eterno. Então, quando o espírito se desperta para as coisas de Deus, para o amor, ele sai disso. Mas até esse despertamento pode levar muito tempo, porque, como o César explicou a semana passada, é algo que vem de dentro para fora, né? A vontade do avanço, do crescimento. Enquanto que a educação é de fora para dentro, essa vontade de melhorar e de se aperfeiçoar tem que nascer de dentro, né? De dentro do ser. Então, é um trabalho que às vezes pode levar muito tempo, né? Muito esforço, depende da vontade de cada um. Porque se o espírito não se engaja com vontade a esse trabalho, né, de melhora íntima, de reforma interior, a mudança não acontece. Ele vai continuar e às vezes acontece de ficar centenas, séculos e séculos, né, presos a esse mundo inferior. Então, a gente é de cada um, né? É uma posição pessoal, né? Ele vai dizer no texto, ou nós aderimos aos benefícios, né, dos movimentos de ascensão e de vitória, ou nós ficamos presos aos prejuízos da descida e da derrota, né? Então, o inferno é um problema de direção espiritual. Nós é que damos a direção da nossa vida, do nosso futuro, né? Qual é a direção? Cada um é que dá a sua direção, conforme a vida que leva, conforme o trabalho que realiza,
se faz o esforço, né, de melhoria e o aproveitamento da vida no mundo. Então é isso que vai dar direção ao nosso mundo na vida espiritual. Obrigado, Giovana. Tem algumas noções que nós podemos explorar, né, de maneira com a ajuda, né, de conceitos científicos, né? Eu peguei rápido aqui, porque eu não tinha pensado nisso, em preparar esse tipo de coisa, mas rapidamente, é, screen, se nós pegarmos, né, falamos de energia agora de pouco, se nós pegarmos um gráfico como esse, por exemplo, esse é um gráfico de energia, né, de reação química. Então, nós vemos que você tem a situação inicial, né, com os reagentes, eles vão se misturar e você tem que dar uma certa quantidade de energia, que a gente chama de energia de ativação. E aí, a partir daí, se a reação é espontânea, ela começa, né, a solicitar menos energia, ela libera energia e você chega nos produtos. Quando ele diz que ir contra as leis divinas é um processo antinatural, né? É porque a gente está tentando fazer o contrário. Então, veja a quantidade de energia que nós vamos ter que fazer, né, para chegar onde queremos, né? Então, quando nós agimos de maneira antinatural, contra as leis, normalmente esse tipo de reação química aqui nós chamamos de, em química, né, de exotérmica. Ela é espontânea, né? Essa energia que você tem que dar aqui, né? Vamos supor que você vai queimar álcool, né? Você só, a energia é acender o palito de fósforo, depois ela vai sozinha, né? O processo é espontâneo. Quando nós vamos no sentido dos processos divinos, você só precisa de um pouco de energia. Depois, né, você vai sentindo que precisa cada vez menos de energia, né? Então, porque você está no sentido do mecanismo da natureza, né? Por exemplo, uma pessoa que nada a favor da correnteza gasta muito menos energia do que aquela que nada contra, né, a correnteza. Um avião que voa contra o vento leva mais tempo para chegar e gasta mais combustível. Um barco que navegasse sempre contra a correnteza, ele com o tempo vai quebrar, né? Então, aí nós vemos o desarranjo que acontece no espírito, no sistema perispiritual, cerebral, né? E a Giovana lembrou, não vai dar tempo de eu puxar exemplos na internet, mas ela lembrou a questão que nós vivemos e agimos num campo de influência. E quando você pega a ideia de campo, ela é importante aqui, porque quando você tem um campo magnético, por exemplo, o que que acontece se você coloca um metal nas proximidades dele? Se ele é um metal ferromagnético, ele é atraído. Se você coloca um ímã com o mesmo polo, né, virado para ele, ele vai ser repelido. Se é o polo oposto, ele vai ser atraído. Se você coloca uma carga elétrica num campo magnético elétrico, ela vai sofrer o efeito desse campo. A nossa mente, ela não funciona de maneira isolada, né? Como Emmanuel mostra no texto que nós mostramos na semana passada e que a Luciana lembrou no início hoje. A nossa mente não funciona de maneira isolada, ela está influenciada pelo campo das mentes que nos cercam. E aí nós decidimos, né, se nós somos atraídos por esse campo, né, se nós somos repelidos por ele. Então é realmente um processo de escolha, de vontade, né? Mas nós temos que estar conscientes. Porque se nós estamos cercados desses milhões, milhares de mentes necessitadas, equivocadas, muitas delas não são nem más, né? São simplesmente ignorantes, né? Escravos desses espíritos truculentos que querem o poder, né? Eles querem que a Terra reflita quem eles são, porque eles querem ter o poder, né? É o autocratismo. E nós não podemos ignorar a influência dessas mentes. Por isso que tudo, às vezes, é tão difícil, né? Por isso que, se
opor a isso, né? Jesus disse, não se oponha, né? Não se oponha ao mal. Querendo dizer, não que não devêssemos combater o mal, mas devemos, na verdade, trabalhar para o bem, né? Assim, devemos reforçar o polo que nos atrai para o alto, né? E não querer transformar esses espíritos, porque eles vão se transformar pelo nosso exemplo, pelo cansaço, pelo sofrimento, né? E cada um deles vai chegar no seu tempo. Mas nós não precisamos ter a pretensão de que vamos trabalhar para mudá-los. Nós temos que fazer o bem, crescer, melhorar, divulgar o bem, e eles vão chegando na medida das suas possibilidades. Eles também não têm liberdade para agir, né, como se eles não tivessem nenhum tipo de restrição. As leis divinas permitem a ação até um certo ponto, né? Nós não podemos esquecer que tem o campo do bem. Nós não podemos esquecer que tem os benfeitores. Agora, quem decide, quem vai, que campo vai agir mais sobre nós, somos nós. E aí que vem esse perigo que a Giovana falou também, porque muitos milhares de irmãos nossos na Terra não estão conscientes disso, né? Então você acha que o teu pensamento não tem importância, que a tua mente é algo que só pertence a você, e isso é ilusão, né? Nós pensamos com milhares de mentes, porque nós entramos numa sintonia das mentes que pensam como nós. Então, isso é conhecer as leis que regem o processo da vida, né? E nós estamos estudando aqui são leis que regem o processo da vida. E na vida, no seu processo que vai além do biológico, né? Porque é o processo, na verdade, que decide o biológico, né? É o mundo das causas que nós estamos estudando. Isso nós vamos estudar na sexta-feira, né? Esse é o tema, inclusive, da sexta-feira. Mas é isso, né? Nós vamos ver que é, é científico, né? O que André Luiz está falando, o que esse benfeitor fala, se você pegar os termos e traduzi-los no seu aspecto científico, né? Campo, a ideia de campo, né? Campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, né? Por exemplo, a Terra está presa no campo gravitacional do Sol, né? A Lua está presa no campo gravitacional da Terra. E então nós escolhemos qual é a nossa adesão, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, nós decidimos que campos atuam sobre nós, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar sobre isso no texto que a Lu colocou sobre acho que nos domínios da mediunidade, que fala, né, do poder do espírito. E ele fala que é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. E se nós ficamos na Terra, porque a Terra é adaptada às exigências do nosso espírito. Então, enquanto nosso espírito tiver essas exigências, né, desse tipo de matéria e da vida aqui no mundo, a gente vai permanecer. Vamos ir e voltar, como ele diz também no texto. Às vezes a gente vai e volta dura milênios até que a gente possa sair, né, dessa condição de viver nesse mundo, né, de provas e expiações. Então, é um trabalho a ser feito no nosso perispírito. Quando a gente muda a nossa forma de viver e quando a gente entende que depende da nossa vontade, do nosso esforço, a melhoria pessoal, é porque tudo fica gravado no nosso espírito, no nosso perispírito. E esse nosso perispírito, ele precisa é, se desmaterializar, né? E esse trabalho de desmaterialização é um trabalho que ninguém vai fazer por nós, né? É um trabalho nosso. Aqui a gente vai fazendo esse trabalho através, né, da prática do bem, né, e do Evangelho de Jesus, porque Jesus é o caminho, ele nos ensinou o que fazer, né, como viver no mundo. E a prática do Evangelho é nesse sentido, de fazermos em nós essa transformação, mas essa transformação em nível energético, né, em nível de mente, pensamento, energia. Porque senão nós vamos ficar, né, vivendo nesse mundo e sendo atraídos por essas energias inferiores.
E se nós olharmos, né, a questão da guerra assimétrica, é um pouco a realidade que nós vivemos, né? Nós percebemos hoje na Terra a loucura que está tomando conta das pessoas, né? Porque eles conseguiram neutralizar a influência da religião. E eles neutralizaram de maneiras muito inteligentes, né? A primeira foi colocando a religião, como o catolicismo, por exemplo, num estado de quase viver pedindo perdão, né? E, em segundo lugar, eles infiltraram a religião, né? Então, por dentro, ela foi infiltrada, como, por exemplo, nós vemos no catolicismo, né? A teologia da libertação. No protestantismo, eles influenciaram, né? Eles infiltraram com a teologia da prosperidade, né? Outro dia eu estava vendo na internet uma festa rave numa igreja batista, né? Falei, que? Né? Lógico que não aquela, né, aquela coisa lá do Rio de Janeiro, mas era a moçada, né? Então, assim, tudo lá, o bar, as luzes, eu falei, uma igreja, né? Então, não tem nada que dá mais satisfação, né, pro demônio, né, entre aspas, do que você achar que tá salvo, né, porque está numa igreja e, na verdade, né, como o texto de hoje fala, o inferno é você ir, né, é uma questão de direção ao inferno, né, porque só existe um caminho para nós, que é Deus, mas se eu caminho, né, distante dele, eu estou indo no sentido oposto. Então, o inferno é uma questão de direção e de energia. Então, é interessante porque nós vemos essa baderna, né, que está tomando conta da sociedade, a destruição da família, dos valores, da moral, e é um processo construído isso. Isso não é por acaso, mas ele é um processo necessário para que nós possamos expor o mal, para que nós possamos saber onde ele está. Por exemplo, no livro dos Espíritos, nos é dito que o mal precisa chegar, né, como um tumor, ele precisa chegar ao máximo para que a gente possa, né, cortá-lo, esvaziá-lo e para que a gente possa se dar conta que chegou a necessidade do bem. Porque muitos desses espíritos, eles não querem saber, né? É o processo de eles ganham influência e por ganharem influência acham que estão certos, né? Ganham poder e por ganharem poder acham que estão certos. Agora, Jesus e os espíritos superiores, nós vimos já nos textos que nós lemos a forma como eles agem quando eles querem, né, acelerar o processo de desencarne, porque senão o cara vai enlouquecer, então é melhor que ele parta logo. é, Reter uma pessoa que vai desencarnar, afastar obsessores. Eles poderiam agir com muito mais ênfase, né? Mas o Cristo nos disse o quê? Por que temer aqueles que só podem fazer mal ao corpo e não à alma, né? Desde que a tua alma esteja segura, você não tem nada a temer. Ah, eu vou perder o emprego, arruma outro, né? Ah, eu vou ficar numa situação difícil, melhor ficar numa situação difícil do que perder a alma. Do que adianta o homem ganhar todo mundo, perder a si mesmo, né? Então, Jesus está dizendo, você tem ilusão com esse mundo, né? Meu reino não é daqui. Então, é por isso que nós vamos ver a guerra assimétrica, por isso que o bem, né, leva muito tempo para conseguir as coisas, porque nós temos um foco de objetivo que não é o mesmo daqui, né? O foco é a melhoria nossa. Eu quero melhorar para, né, meu perispírito acontecer o que a Giovana falou. Eu tenho um perispírito que possa se desgrudar da terra no momento que eu desencarnar. Senão eu vou ficar andando aqui, né? Não vou conseguir sair 2 centímetros do chão, né? Então, o nosso objetivo é esse. Agora, eu tenho que lutar com essa consciência, sabendo que eu não estou lutando para obter coisas aqui, para vencer aqui, para
né? Eu quero melhorar espiritualmente e aderir ao Cristo. Agora, não tem, nós vamos aderir a essa luta, colaborar com o Senhor, mas o Senhor é que é responsável do planeta, não nós, né? E ele sabe o que fazer. Tanto que chega momentos, nós vimos, né, nos mensageiros, né, no mundo, no Mencionar? Obreiros da Vida Eterna, né, quando tem o fogo Reparador? reparador que desce e varre aquelas regiões, né, fazendo aqueles espíritos entrarem em desespero, porque aquilo queima, né, eles. E é como Sodoma e Gomorra, né? Chegou o momento que a providência falou basta, né? Vamos recomeçar tudo porque não tem mais o que fazer. Então, a providência divina sabe o que fazer, ela sabe como agir. Nós não precisamos ter essa preocupação. Agora, nós temos que tomar cuidado conosco e com aqueles que estão em volta de nós, né? Porque nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos, né, ficar firmes e continuar, né, orando e vigiando, trabalhando, estudando, né? Não é estar de corpo presente, porque estar de corpo presente não adianta. Ou esse estudo está nos mudando e nos colocando na vibração dos bons espíritos, ou não serve para nada, né? A gente aí está se enganando, porque é uma questão de vibração, né? Eu frequento o centro. Não adianta, né? Se não está na vibração, não adianta. Eu falo com os espíritos. Não adianta, né? A gente tem, eu, né, adoro o centro espírita, mas continuo em casa agindo do mesmo jeito com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu pai, né? A vibração não mudou, né? Então é realmente uma questão de vibração. Se a nossa vibração não muda, e como é que a gente sabe que a vibração mudou? Porque a gente vai vendo as mudanças em volta da gente, a serenidade, a tranquilidade, nosso efeito sobre as pessoas, né? Então é um trabalho que não é fácil, mas como a Giovana disse, a Terra é a escola adaptada às nossas necessidades, né? É aqui que nós temos necessidade de estar, porque é aqui que nós temos as lições que precisamos aprender. Não adianta nos tirar daqui e nos levar para Júpiter, né? Não temos nada para fazer em Júpiter, porque os espíritos que estão lá estão em outro nível, né? Então, a gente vai estar numa classe que não corresponde ao nosso nível de aprendizado, né? Considerando que, né, em alguns textos dizem que Júpiter é mais elevado que a Terra. Então, não adianta, né? Acho que a gente não consegue nem entrar lá, porque o perispírito que nós temos, né, ainda não cabe num lugar daqueles, né? Então, é muito bonito, porque todo o processo do universo é energético e é vibracional, né? Isso é muito bonito. Ou seja, ninguém esconde nada, né? Se nós estamos com a vestimenta energética que é preciso, nós entramos na festa. Se não estamos, não adianta, porque nós não vamos conseguir passar na porta. Então, Cezinho, Boa noite. Acho que você falou, vocês colocaram pontos muito bons, principalmente a questão da gente fazer o estudo e nos transformar, né? Porque senão a gente vive nesse mundo como se estivesse boiando mesmo, seguindo uma maré que você nem sabe o porquê. E eu acho que nós temos que utilizar das oportunidades que nos vêm no dia a dia, principalmente naquelas que nos machucam, para a gente poder aplicar um pouco, né? Então, eu tenho tentado desenvolver uma prática de observar o dia no final do dia e ver e tentar ver qual que foi avaliar o meu dia no final, entender quais foram situações que me deixaram fora de mim, e onde que eu posso encontrar equilíbrio, né? Semana passada eu tive, foram semanas de trabalho muito intensas e me pediram para apresentar num lugar que era cheio de pessoas, tinha um palco, eu nunca fiz essa apresentação antes. E quando eu terminei a apresentação, apesar de ter dado tudo certo, fiz minha oração pedindo proteção, eu cheguei em casa e parecia que eu tinha sido sugado completamente. E ali, né,
qualquer coisa que falassem comigo aqui em casa criava uma irritação interna. E e naquele momento eu falei, eu não posso falar revidar, eu não, porque eu não estou num estado de vibração equilibrada, eu estou completamente desgastado. Aí eu peguei um tempo e fiquei orando. Orando, não foi rapidinho, fiquei uns 30 minutos em oração e eu comecei a sentir como se fosse uma batalha de um ataque interno versus um campo de proteção que queria equilibrar tudo aquilo, né? E aos poucos foi equilibrando, aí eu levantei, consegui falar. E ali depois, na hora de noite, quando eu fui orar para dormir, não entendi o que aconteceu, eu recebi uma intuição que me mostrou muito como que é o mundo, né? Eu falo assim, pessoas que chegam nesse ponto de estresse, elas normalmente elas vão fugir disso. É aí que aparece uma pessoa que vai para uma droga, tentando sair desses estresses, ou vai para uma bebida, ou começa a fumar, ela não consegue entender o que está acontecendo internamente com ela e ela começa a tentar buscar recursos materiais para sair de um problema que talvez seja causado por um impacto de frequência de campo vibracional espiritual. E eu fiquei pensando muito nessas pessoas, eu fiz uma oração para as pessoas que têm problema de abuso, e eu convivo um pouco com um pessoal assim, da família, e eu fiquei tentando entender o lado deles, né? Eu falei, puxa, eu consegui porque eu tenho colocado um certo tempo para observar a vida e tentar mudar, mas a maioria não tem. Como que a gente consegue ajudar essas pessoas, né? Aí fica aquela questão no ar. Eu acho que o máximo que eu tenho feito do meu lado é orado e pedido para Jesus, quando possível, encontrar uma palavra no momento certo para que outra pessoa possa ouvir e tentar indicar um caminho, uma literatura. Mas a gente vive num mundo que nós estamos sendo atacados continuamente, que é quando você pensa, você percebe isso, você entende por que Jesus colocava o vigiar e orar, né? Então, queria só complementar com uma experiência que é nítida. Tá? Tá bom, obrigado, Sazinho. Karen? Hola, buenas noches. Sí, lo que comentaba ahorita a Ceciña, yo también he pensado mucho en eso cuando quiero compartir algo sobre el espiritismo a dos personas en particular que yo sé que sufren de obsesión espiritual. Yo siento ese ataque, siento incluso como si fuera como un golpe físico, como diciendo, no hables de esto, no te metas, como no quiero que influyas, ¿no? En esta persona. Y es doloroso, o sea, físicamente siento como un dolor de cabeza, como si me golpearan, o en el estómago, golpes así como diciendo, no los ayudes a despertar. Y es difícil porque son personas con las que yo convivo mucho, de mi familia, seres queridos que uno quiere ayudar, ¿no? Y es difícil cuando nosotros lo entendemos y queremos hacérselos como saber, pero está como esa nube, ¿no? De espíritus alrededor como diciendo: "No lo van a entender en este momento". Pero ahí es cuando también pues no queda más que respetar y orar, porque si ellos estuvieran tal vez listos, ¿no? Para entender, para recibir y todo, pues la situación sería un poco diferente. Ahí, pues yo creo que no queda más que orar e intentar poco a poco, como decían, con un libro, o yo lo que hago es recomendar mucho las películas o la serie de los elegidos o algo así, pero es un poco frustrante, ¿no? Así como querer ayudar y recibir esos ataques, de nuestros hermanos que no quieren soltar a los obsesados. Entonces, pues sí, no queda más que orar por ellos. Gracias. Obrigado, Karen. Você, você enumerou algumas possibilidades, né, de ajuda, e uma possibilidade que nós devemos incluir é a de orar pelos espíritos obsessores.
Então, quando você sentir esses ataques, ore por eles. Antes mesmo de orar pelas pessoas que estão sendo atacadas ou que estão sendo cercadas por eles. Ore e, se possível, dialogue rapidamente com eles. Diga: olha, vocês estão presos, né? Vocês querem fazer mal a essas pessoas, não querem que eu as ajude, mas como é que elas podem provar para vocês que elas podem melhorar e ser, né, diferente daquilo que justificou a ação de vocês? Vocês têm razão, não estou, né? Vocês devem ter razão para estarem perseguindo. Mas como é que vocês querem, né? Deem uma chance, porque senão como é que elas vão provar que podem ser melhores? E vocês? Até quando vocês vão ficar presos? Até quando vocês vão ser um peso? Vocês são balões, né? Não sei como a gente diz em espanhol, bexigas, né? Aquelas de festa, né? Balões. Em francês, como é que diz? Não esqueci. Balão de gás, né? Que a gente enche com gás. Globo, Hã? globo, como un globo que se infla, Sim, sim, balón. sim, sim. Ok. Eles são, né, como globos inflados, mas presos num peso que é o obsedado, né? O encarnado, a vítima. Então, vocês estão presos, vocês poderiam voar, vocês poderiam estar descobrindo, né, a vida onde vocês estão, é cheia de vida, de escolas, vocês estão presos, né? Quem que está ganhando? Quem que está perdendo? Ele ainda está, e vocês ainda estão presos aí, vocês ainda são vítimas dele, né? Então, e aí também não precisa repetir isso toda vez, não, né? Aí tchau e benção, eles que vão pensar, porque senão a gente começa a ficar muito na frequência deles, né? Ore depois por eles e ore pelos, né? E quando eu sentir isso, pega um evangelho, começa a fazer uma leitura em voz alta, coloca uma palestra e entrega para Deus, porque você dá um livro para uma pessoa dessa, bom, ore para que ele abra o livro, né? Mas a gente não pode fazer o trabalho por ninguém, né? E infelizmente é o que nós estudamos semana passada, né? É endo-exo, né? De dentro para fora. Você pode ser aquela influência educativa de fora, que bateu lá dentro, e aí ele tem que falar: opa, né? Eu quero ir em busca disso, e aí tem que vir de dentro para fora o esforço, né? Então é assim que funcionou conosco, é assim que funciona com todo mundo, né? E não há o que a gente possa fazer, né? Então a gente tem que entender que se nós não tomarmos o cuidado de permanecer na vibração dos bons espíritos, nós vamos sendo levados embora, né? Eu vivi essa experiência e vejo todo dia, né? A gente que é levado embora e nem percebe, né? Na hora que a pessoa abre o olho já era, A né? gente não percebe, não, eu acho que a gente não presta atenção, porque às vezes é muito nítido, né? É muito, é muito nítida a influência espiritual na nossa vida. E às vezes a gente não está prestando atenção, né? E, sabe, uma desculpa aqui, um evento ali, algo assim que vai nos levando para longe e a gente não acha que é normal, né? Eles usam até nossos interesses, né? Há um curso que eu sempre quis fazer, e agora, nesse momento, né? Eu ia começar na reunião ou no estudo, mas agora, nesse exato momento, tem esse curso, né? Aquele namorado de 10 anos atrás, ou aquela namorada que, né? Achava até que já tinha ido para o plano espiritual, mas não, tá aqui, me telefonou, né? Poxa vida, e aquilo a pessoa, né? Ficou mal resolvido, a pessoa balança. Então, é assim, as técnicas são numerosas, né? Mas não adianta, às vezes a gente está pronto para ouvir e tomar cuidado, às vezes a gente não está e não adianta, né? Então, Existem cursos, oremos, né? No mundo espiritual eles têm cursos, tem né? cursos de como influenciar, Como né? influenciar e porque é isso, né? Se eles têm um projeto de poder, e eu não tenho nem a menor ilusão de me opor a esse projeto de poder,
né? Porque nós não temos força para isso. Nós somos pequeninos e nós temos que esconder atrás do Cristo, né? Então, Senhor, o que que eu posso fazer para ajudar, para melhorar, para não ser um problema para o Senhor, mas eu não tenho condições de enfrentar essa turma, né? É o Senhor que é o chefe, né? Cezinha? Ô César, mas a gente tem a vontade, né? E essa vontade eles Sim, não tocam, né? Porque isso é sim, nosso. sem dúvida. E nós temos que fazer o nosso trabalho, né? Não estou dizendo para a gente correr e não fazer nada, não é isso. A vontade nossa de melhorar, o trabalho de melhorar, é o que Jesus dizia, não se preocupe em se opor ao mal, né? Use a sua vontade para intensificar o bem na tua vida. É porque aí a tua vibração vai atraindo o bem, né? E você vai Não sei se vocês já notaram, né, que muitas pessoas que combatem muito o mal acabam, às vezes, enlouquecendo, né? Elas viram aquilo que estão combatendo, como o grande herói que combateu a ditadura e, quando chega, vira um ditador, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de não se opor ao mal, no sentido de ficar combatendo ele nos outros e no mundo, mas combatendo em nós e reforçando o bem em nós, né? E aí nós vamos sendo atraídos pela luz do bem, pelo campo do bem, né? Então, e não temos que ter medo de nada, porque nós temos a proteção do alto, nós temos a proteção do Cristo, né? Jesus falou: Eu sou pastor, né? As ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, não dos lobos, né? As ovelhas entram, encontram segurança, proteção e pastagem, né? E à noite eu as recolho, e o lobo não entra, né? Então, se nós estamos com o Senhor, nós estamos com um bom pastor, né? Que disse, se necessário, eu dou minha vida, né, para proteger, mas você tem que se colocar sob a proteção dele, né? O Yuri. Isso que lembrou allí no livro que fala de escola de vingadores, que existem escolas de vingadores no mundo espiritual. Mas também nessa parte do texto que foi estudado hoje, fala, não, que existe uma batalha de pensamento entre espíritos superiores e aqueles que promovem o caos. Então, essa guerra de pensamentos que os espíritos benfeitores estão fazendo também é uma guerra que nos pertence a nós outros, não? A guerra entre nossos pensamentos, pensamentos que chegam, porque os pensamentos sempre vão estar aí, mas se a gente escolhe se a gente os deixa passar ou o cultiva, não? Então, eu acho que é muito importante para nosso discernimento. Você falou na sua palestra, discernimento é luz, é luz. Então, ali a gente tem que ter muito discernimento. Quais são meus pensamentos? O que pensamento está me levando para longe de Deus? Me está levando cerca dele? Então, quando eles falam, né, uma batalha para nós entrar nessa batalha a todos os dias, porque eles também, você falou que eles utilizam coisas muito banais na nossa vida e também utilizam esses momentos de felicidade, né? Então ali a gente está sempre não somente as coisas ruins, mas também os momentos de felicidade, do logros, os êxitos, eles utilizam tudo isso também. Então, Até a muito oração em vigilância, né? O Cezinha lembrou muito bem, nós temos um poder, né, que está em nós, que é a vontade, que dirige isso, né? Nós escolhemos o campo que vai nos influenciar, nós escolhemos para onde ir. E é isso, nós não precisamos ter medo, né? Não, por exemplo, lendo um livro como esse, nós veremos, né? André Luiz vai descortinar para nós toda a ação desses espíritos mostrando, né, os níveis de organização, de hierarquia e tudo mais. E eu acho muito engraçado, porque as pessoas às vezes falam: mas nossa, isso é fantasia, né? Fantasia como? Nós vemos isso aqui. Por que que a gente chama crime organizado? Da onde vem o termo organizado? Porque é crime organizado. Ele tem hierarquia, ele tem chefes, ele tem normas, ele tem leis, né? Isso existe na Terra. Nós vamos vendo, né, que não é muito diferente. E
Hoje nós temos, né, grupos de poder como esses assumindo praticamente a direção de países, né, porque vão comprando deputados, vão comprando senadores, juízes, né, e nós vamos vendo, eles vão assumindo o controle mesmo de nações. Então, é organizadíssimo, né? Agora, Deus nos permite viver nessa situação, porque este é o clima no qual nós vamos aprender a ter fé, aprender a confiar, aprender a lutar, porque não adianta fugir. Se nós não ficarmos fortes, se nós não aprendermos a usar a nossa vontade, nosso poder mental, né, nós temos que aprender a usar essas coisas, né? Não adianta fugir, né? Nós temos que aprender, né? E o que nós estamos fazendo aqui é isso, né? E são leis da vida, né? Se a gente quer, não quer, é problema nosso, né? Ninguém vai nos forçar. Ah, o estudo está muito cansativo, ah, está muito desinteressante, ah, eu não estou me sentindo mais tão bem quanto eu me sentia, né, a pessoa vem para, né, eu via no centro, a pessoa vinha para a conferência e dormia em toda a conferência, né, vinha para a reunião mediúnica e estava fora da vibração da reunião mediúnica. Eu mesmo fiquei um tempo enorme, né, eu lembro no Brasil que teve um período que eu fiquei praticamente um ano fora da vibração da reunião mediúnica, né, e recebia de menos em menos, né, depois não recebia nada, né, aí o médium que nos orientava, né, me chamou, eu fiquei bravo, né, porque, como assim, né? E, então, a gente não percebe, né? A gente começa a ficar, é preciso atenção, é preciso estar ligado, é preciso estar na vibração. E o processo, né, acontece com todos nós, né? Agora, gente, é normal, né? Ninguém está aqui fazendo terrorismo. Eu já fui em conferência que eu estava morrendo de sono, né? Por exemplo, conferência do Raul Teixeira, mas por quê? Porque à tarde nós tínhamos ido numa sauna. Não tem nada mais mortal para mim do que uma sauna, né? Acabou, eu tenho que dormir porque né, aquela temperatura, eu saio dali. No Brasil eu vivia brigando com sono, né? Porque calor me faz esse efeito, né? Acho que cai a pressão. Mas às vezes simplesmente você está também perturbado, às vezes você está cansado, né? Uma vez é uma coisa, duas, né? Agora, quando você começa a entrar em rotinas preocupantes, né, nós temos que tomar cuidado. E, e é esse trabalho, né? Nós não temos que ficar tão aflito, nem também tão desligado. Temos que ficar atentos, prestar atenção, né? Avaliar o nosso caminho, pedir ajuda, pedir oração, né? Conversar com alguém. Nós não podemos ficar, né? O crime é organizado, por que que nós, no bem, não vamos nos organizar? Né? Peça ajuda, não precisa passar sozinho pelas coisas. Ah, eu não sinto muita vontade de falar com o César. Conversa com outra pessoa, né? Pede ajuda para outra pessoa, não sei, né? Não tem problema. Se a pessoa não puder, ela nos pede e nós orientamos por um terceiro, né? Então, a gente vive fazendo isso. Tem gente que nos pede, às vezes, por terceiros, né? E, e vemos nesses casos, né? Recentemente vimos um companheiro, né, que está longe daqui, bem longe daqui, que nos consultou por uma outra pessoa, né? E esse companheiro hesita há meses, há anos, né, de pegar firme no espiritismo, né? Então vai estudar não sei o quê, vai estudar não sei o quê, vai estudar, né, psicologia de não sei quem, o esoterismo de não sei quem, a teosofia de não sei quem, e sabe que o espiritismo é o que ele precisa fazer, mas não faz, né? E a cada 6 meses a pessoa está de novo nos consultando, porque está em depressão, está sofrendo, né? Né, a gente faz o quê? Orienta, ora pela pessoa, ela melhora, né? E aí arruma outra coisa para estudar, né? Ao invés de pegar firme no espiritismo. Mas é isso, meus amigos, o tempo acabou, né? Lembrem-se sempre que a gente fala sempre com a maior
né, das boas vontades, com o objetivo de partilhar muitas vezes a experiência que para nós custou muita dor, muito sofrimento e que a gente não quer que custe o mesmo para os outros. Então, é mais fácil às vezes calar, né? Mas também não é honesto. Existem forças querendo nos levar para longe, né? Diante de um texto como esse, existe um crime organizado para tirar Jesus da nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles trabalham para nos afastar de Jesus. Como é que começa, né? Qual é o primeiro evento do... Pega lá o Evangelho de Mateus. Depois do nascimento de Jesus, né? Aliás, antes inclusive de chegar nesse evento, qual é o primeiro evento que acontece com Jesus? Ele tem que fugir. Ele era um bebê. E eles tentaram pegá-lo no berço, entendeu? Então, assim, eles sabem que não podem ganhar do Cristo. Mas, bom, se nós atrasarmos mais um ano, é um ano a menos que ele não estará aqui, né? Então, é isso, né? E qual é o primeiro evento depois disso tudo? A primeira manifestação que aparece nos evangelhos é Satã, né? Os espíritos inferiores, nossos irmãos necessitados, tentando convencê-lo, né, a não começar a sua missão. Então veja a ousadia, né? Então quem somos nós, né, meus irmãos? Vamos olhar para os bons espíritos, vamos se ajoelhar, pedir ajuda, ficar quietinho, trabalhar, colaborar, fazer o melhor que a gente pode, orientar a nossa família, orar pelos nossos amigos. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? E sempre com a humildade de saber que ninguém pode alterar realmente a nossa vontade para o bem, né? A não ser que nós autorizemos. Então, nos entreguemos ao Cristo com confiança e ele nos protege, nos guia, nos mostra o caminho. Muito bom, vamos finalizar então, que o nosso tempo realmente já explodiu. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, abençoe-nos, Senhor. Que nós possamos, Mestre, ter a bênção das presenças destes mensageiros nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, aprender a ouvi-los, pois eles têm como missão cuidar de nós, guiar-nos pelo caminho, advertir-nos dos perigos que se encontram no nosso caminhar, das armadilhas, e eles podem nos guiar com segurança através da oração, do estudo, que nós possamos, Senhor, aprender a servir. E, sobretudo, Mestre, lembrar que o Senhor veio para todas as criaturas. Nós também já nos equivocamos ao ponto de nos rebelarmos contra as leis divinas. Certamente o fizemos. Estes irmãos que ora o fazem são filhos de Deus, tão amados por nosso Pai quanto somos todos nós. E o Senhor prometeu-nos que nenhuma das ovelhas que te foram confiadas, Senhor, se perderiam. Que nós possamos seguir firmes com o pastor divino, mas que possamos lembrar que o Senhor ama e a vossa luz
também cai sobre todos estes irmãos. Que a vossa piedade, o vosso amor possa alcançar seus corações e que nós possamos, Senhor, lembrar que a única coisa que nos afasta do vosso amor e da vossa luz somos nós mesmos, quando recusamos a vossa mão que se estende para todos nós. Que o Senhor nos ilumine, que nós possamos aprender tudo o que vamos aprender neste livro, para sermos úteis ao teu amor, ao teu trabalho. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.